Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 16 em diante, o apóstolo Paulo começa a falar um pouco, a discorrer sobre o assunto da carne e do espírito, da luta diária da vida do cristão. E ele diz que a gente acaba não fazendo aquilo que deseja diante dessa luta que acontece dentro de nós. A partir do verso 19, ele cita as obras da carne, ele fala sobre glutonaria, bebedice, ciúmes, inveja, facção, divisões e coisas semelhantes, que ele diz que aqueles que vivem na prática dessas coisas não herdarão o reino do céu. A partir do verso 22, ele vai falar a respeito do fruto do Espírito. O fruto do Espírito, que é quando alguém nasce de novo e o Espírito Santo passa a morar dentro da vida dessa pessoa. Isso lhe dá a capacidade de viver uma nova vida, sendo guiado, orientado, andando e vivendo pelo Espírito Santo e manifestando o fruto. No verso 22, o apóstolo Paulo nos diz que, entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Falando acerca do fruto do Espírito, eu queria especificar a alegria. A alegria é um fruto do Espírito. Nós temos que entender que Paulo está falando sobre aquilo que vem do Senhor para a nossa vida. Não uma alegria carnal, não uma alegria circunstancial, que tem a ver com a quantidade de dinheiro que tem em minha conta, como está o meu dia, mas de uma alegria que fala de dentro para fora, do homem interior. Sempre que o apóstolo Paulo está falando sobre o Senhor, sobre se alegrar no Senhor, ele está falando sobre um tipo de alegria que não tem a ver com circunstância, mas sobre aquele que vive, que mora dentro de nós, né? Como ele fala em Filipenses, na carta em que o apóstolo Paulo está preso, é onde ele mais trata a respeito do assunto da alegria. Ele chega a dizer naquela carta que alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Paulo está sempre se referindo para que os cristãos possam se lembrar e possam viver, desfrutar de uma alegria que não tem a ver com a força física, não tem a ver com circunstâncias, não tem a ver com algo que possa motivar por fora, mas depender de uma alegria interna, interior, que vem do Espírito Santo. Nós precisamos aprender a vencer as batalhas da nossa vida, do dia a dia, as angústias, as dificuldades que se levantam, se alegrando em Deus, utilizando de uma alegria que está por dentro e não por fora. Neemias chega a dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando eu me alegro em Deus, quando eu me utilizo da alegria que está dentro de mim, eu aprendo a depender e a revigorar a minha força no Senhor. Eu venço as adversidades, as dificuldades com uma alegria que vem de Deus. Eu venço a depressão, a opressão maligna e tudo que surge contra a minha vida com uma alegria que vem do Senhor. Sabe, muitas vezes no dia a dia nós vamos enfrentar situações que vão tentar nos colocar para baixo, nos desestabilizar, mostrar para a gente que a gente não vai conseguir, nos colocar em um ambiente de tristeza, onde pensamos muitas vezes em desistir, em jogar tudo para o alto. Mas é nesse momento que nós precisamos nos alegrar no Senhor. É nesse momento que nós precisamos dar boas gargalhadas, se alegrar em Deus, começar a adorá-lo, a louvá-lo e a engrandecê-lo. Lembrar que existe um Deus que está no controle de todas as coisas e que há uma alegria dentro de nós que ela é manifestada por atitude no Espírito. A alegria do Senhor é uma atitude espiritual e nós precisamos manifestar, colocar para fora. João, no capítulo 15, Jesus nos diz que Ele é a videira, nós somos os galhos, os ramos, e todo aquele que está nele, esse dá fruto. Então somos nós que precisamos dar frutos no dia a dia. Nós precisamos estar conectados a Jesus, que é a videira, mas o fruto, ele nasce nos galhos. Nós é que precisamos manifestar alegria no dia a dia, e eu quero te convidar nesse dia. Eu não sei como é que está sendo o seu dia, eu não sei quais são as dificuldades que você tem enfrentado, aquilo que surgiu como desafio na sua vida, mas eu te convido a se alegrar no Senhor. Sabe, a alegria do Senhor é a sua força. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo,
alegrai-vos. Se alegre em Deus e receba a resposta divina para a sua vida. Alegria é a atitude de fé de quem confia em Deus, de quem sabe que Ele está no controle. Vai dar tudo certo. Se alegre em Deus. Espero que essa mensagem tenha edificado e te traga alegria nesse dia. E seja sempre abençoado pela prática dessa palavra.